E esse amor de Deus é extremamente constrangedor. Extremamente constrangedor. Segundo, porque Ele nos chama a ser seus filhos. Segundo, terceiro, Ele revela que nós teremos um corpo semelhante ao dele. E quarto, que para mim é a maior de todas as promessas, é ver o Senhor como Ele é. Talvez seja esse o motivo, Marcelo, que Deus não quis que tivesse uma imagem dele. Para que nós pudéssemos deixar acesa essa chama, esse anseio de um dia ver o Senhor como Ele é. Eu estava ali orando e ouvindo uma das canções, e a última disse que nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, que o Criador viu uma flor a brotar. Esse galho seco era eu. Esse galho seco era você. Onde ninguém mais podia imaginar que você teria esperança, mas Deus via que você tinha esperança. Onde o inferno bradava que eu e você nasceríamos e morreríamos no pecado. E assim o destino eternal nosso seria o inferno. Mas esse Criador, Ele viu uma flor a brotar. Ele teve essa capacidade de enxergar que eu e você tínhamos jeito. João é conhecido como apóstolo do amor. Entre o colégio apostólico de Cristo, dos 12, ele chama 70, dos 70 fica 12. Dos 12, um trai, um nega e 9 abandona Jesus. Só João fica. Só João fica. A ponto de na cruz ele olha para João e olha para Maria e fala: eis aí, mulher, o teu filho, e eis aí, mulher, a tua mãe. Cuide um do outro, que eu cuido de vocês. E João viu Cristo. João, que hoje se encontra no reino eternal, ele viu o Senhor. O verbo que se fez carne, ele viu o Senhor. O verbo encarnado, ele viu. É ele que escreve lá: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu o Senhor. Na sua carta ele começa dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele poderia, eu toquei, mas ele coloca os demais, amado. Ele coloca Pedro, Mateus, Judas, ele coloca todos. Nós, eu vi, nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam a palavra da vida. Ele viu ele na cruz, vertendo seu sangue puro, carmesim. Ele ouviu o centurião gritando: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente, Ele é Deus. Talvez João ali ao pé da cruz, ele falou: olha só a força do sangue do Cordeiro, salvando um do lado e salvando um ali, contemplando a palavra da vida.
João é aquele que reclina sobre o peito do mestre e escuta os batimentos cardíacos do Eterno. João é aquele que diz que Deus é amor. Amor não é sentimento. Amor é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. João é aquele que escreve: se andarmos na luz como na luz Ele está, nós temos comunhão um com os outros. O sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, o precioso sangue, nos purifica de todo o pecado. Quando o Espírito Santo, eu lembro quando o Espírito Santo falou de todo o pecado. É o pecado que eu pequei, Cris, lá. É o pecado que eu pequei hoje. É o pecado que eu vou pecar amanhã. Mas ele fala: o poder do meu sangue te purificou do passado, do presente e do futuro. É o poder do meu sangue. É o poder do meu sangue. É por isso que Paulo escreve: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas o Espírito de Deus. Não há condenação, Fernando, para quem está em Cristo. Não tem condições. Satanás pode rodear, ele pode vir tentar acusar. Quem está em Cristo, não há, ó glória, condenação. Não há. Não há. João é aquele que escreve: filhinhos, tenho-vos dito isso, tenho escrito essas coisas para que vocês não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a vossa propiciação pelos vossos pecados, mas também do mundo. Ele é o Cristo. E João escreve isso. Se você tem um olhar mais crítico na sua leitura, mais atencioso, você vai ver que João ele fala do amor e do pecado. Do amor e do pecado. O tempo todo. Do amor e do pecado. Ele fala: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o amor, digo mais uma vez, não é um sentimento, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Se alguém ama o mundo, Jesus não está em você. Jesus não habita em você. Você não é templo do Espírito Santo. Mas se você ama Deus, se você ama o Senhor, o Espírito de Deus, ó glória, habita dentro de você. E um dia você verá o Senhor como Ele é. Alá, surema, séria. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. João escreve isso. Aí quando ele entra no 3, ele fala: vede, observe, contemple, preste atenção. Olha só, olhe com os olhos da fé, qual o tamanho da profundidade do amor de Deus para com você. Vede quão grande amor tem concedido o Pai. Vede. Aí dá 2 pontos. Como? Alguém possa perguntar: como? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós não tínhamos condição de ser chamados filhos de Deus por causa do pecado. O profeta escreveu que o pecado faz divisão entre nós e Deus, mas não de Deus para com nós. Nós não tínhamos condição de ir até Ele. Ele veio até nós e nos perdoou de todo o pecado. Por isso, pelo Espírito Santo, eu posso ver quão grande é, oh glória, o amor de Deus, amado, de ser chamado filho dele.
a despeito de amar a minha mãe, a despeito de amar o meu pai. E Deus permitiu que eles me gerassem. Mas só de saber que em Cristo eu sou filho de Deus. Isso é muito forte para mim. Isso mudou a minha história. Aí João diz: amados, amado, amada, talvez você não saiba o real sentido do amor. Porque de repente o real sentido do amor que você entende está numa pessoa que de repente prometeu te amar e um dia te traiu. Prometeu te amar e um dia te decepcionou. Prometeu ser fiel e um dia foi infiel. Fez declarações, mas quebrou as mesmas. Mas esse Deus, Ele nunca falhou. Ele nunca quebrou as suas promessas e as suas alianças. Ele é fiel. Paulo disse: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amados, 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 amadas. Isso, amado, quebra qualquer espírito de depressão, síndrome de abandono. Isso quebra qualquer ausência de sentimento que a gente possa ter, de desprezo. Talvez alguém foi órfão, não teve a referência de um amor paterno. Talvez alguém não teve a referência de um amor materno, foi rejeitado, rejeitada. Talvez você não teve uma referência de um amor marital. O teu marido te rejeita, te repulsa. Ele não demonstra isso em palavras, em ações. Talvez a sua mulher é assim, ela é dura, fria, ela é distante, ela não expressa esse amor profundo, perene, que um dia ela prometeu no altar, diante de Deus e dos homens, e por isso você é frustrado, frustrada, porque suas referências de amor estão baseadas nos homens que falham, que pecam, mas Deus não, Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, Ele é fiel. Outro texto que eu amo demais é Romanos 5:8. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu converti, eu lembro. Eu lembro quando eu morava lá no Saco, eu sentava na copa da minha casa e eu ficava lendo as escrituras, noites a fio, e eu lia, e aqueles textos iam fazendo sentido dentro de mim, e um desses foi esse aqui: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Espírito Santo me transportou, me levou numa visão, no meio dos carnavais, dos bares, em que eu bebia, as casas de show, em que eu estava lá me prostituindo, bebendo iniquidade como se fosse água, e Cristo estava lá, me amando e falando: meu filho, você está fazendo isso, mas eu te amo, eu estou aqui, eu continuo sendo amor, eu continuo sendo Deus. Você um dia irá enxergar o tamanho do meu amor. Aleluia. Aleluia. Alguns fumando cigarro, maconha, cocaína, drogas ilícitas, lança-perfume, toda sorte de desgraça, prostíbulos, porta de barraca, toda sorte de mazela, e Cristo do teu lado, falando: amado, amada, eu provei o meu amor por ti, que eu morri por você, não quando você estava com o paletó, não quando você orava,
Não quando você nem uma Bíblia tinha dentro da sua casa. Nem quando você pensava em um dia entrar dentro de uma igreja. Eu te amei na lama. Eu te amei sem você me amar. Eu te amei você xingando, brigando, acusando, traindo, adulterando. Eu te amei assim, com um copo de cerveja na mão. Eu te amei todo sujo. Eu te amei dessa maneira. Foi dessa maneira que eu te amei. Quando você era infiel a mim, eu era fiel a você. Eu te protegia, a sua entrada, a sua saída, o seu sono, a sua saúde. Era eu que estava ali. Era eu. O amor. Glória a Deus. Era o amor. Você botando pessoas estranhas no seu carro, levando para motéis, e eu estava te amando assim. Amados. Aí Paulo fala assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos por eles salvos pela sua vida. A vida de Cristo nos ressuscitou. A vida de Cristo nos reconciliou. A vida de Cristo abriu a cela, nos justificou. Ele nos salvou através do seu sangue. Quem é os amados de Deus? Quem Deus ama? Deus ama os injustos. Deus ama os idólatras, os devassos, os adúlteros. E as adúlteras também, porque não é só homem que trai, não. Mulheres também traem. Um dia traíram, quebraram a aliança, foram infiéis. Quem é que Deus ama? Os homossexuais, as lésbicas, os transexuais, os LGBTQIA+. É esse que Deus ama. Os cracudos, as prostitutas, os gigolô, que estão nas esquinas vendendo seus corpos. Os ladrões, esses, os sequestradores, os estrupadores. Meu Deus do céu. Quem é que Deus ama? Os bêbados, amado. Os bêbados, os bêbados, os bêbados, os drogados, os traficantes. Os milicianos, assassinos, avarentos, políticos corruptos, maldizentes, fofoqueiros. Os mentirosos. São esses que Deus ama. Quem é você nessa lista? Você quer que eu fale quem eu era aqui? Eu só sei que eu estou inserido nela. Quem é que Deus ama? João disse, João falou: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou Joseph Smith, Stalin, Hitler. Ele amou esses homens malignos, profanos, genocidas. Ele amou. Deus ama os pecadores. Deus ama todos. E
Isso é constrangedor para mim.